Olá, turma! Prontos para a nossa videoaula? Na aula de hoje nós vamos corrigir o gabarito dos exercícios da aula 12 do 8 de 2020. As atividades propostas foi a página 212, exercício 32 e 33, página 214, exercício 41 e página 216, exercício 46. No exercício 32 nós temos o seguinte: figura com simetria de rotação. Observe a figura do catavento com o giro das hélices em um ângulo da medida de abertura de 90 graus. É possível fazer com que elas sejam vistas de uma posição igual à inicial. Então, se nós observarmos, nós temos um catavento e a questão pergunta o seguinte: quais outras rotações da hélice podemos fazer com ângulos de medida de abertura entre 0 e 360 graus para que isso também aconteça? Se é um catavento com a medida de 90 graus, a partir do momento que nós fazemos um giro nele, nós vamos ter mais 90 graus, então igual a 180 graus. Se fizermos um outro giro, ele vai ter mais 90 graus, que é igual a 270 graus. E se nós fizermos um terceiro giro, ele volta para a posição original, que é um giro em torno de si mesmo em 360 graus. Então, as possíveis posições de rotação para ele ser visto é rotação com ângulo de medidas de abertura de 180 graus e 270 graus. Questão 33. O desenho ou foto de uma estrela do mar também apresenta simetria de rotação. Observe este desenho e escreva a medida de abertura de menor giro que deixa o desenho como na posição inicial. Então observe, se nós vamos fazer um giro nessa figura, é correto afirmar que ela tem um total de 360 graus. Então, como ela tem 5 pontas simétricas, conforme mostra a figura, então nós dividimos 360 por 5, é igual a 72 graus. Então, o menor giro que ela pode rotacionar para ficar na posição original é de 72 graus. Questão 41. Copie esta figura de uma malha quadriculada e obtenha as figuras simétricas por translação de acordo com as indicações dadas a cada item. A. 4 quadradinhos na direção vertical para baixo. Então observe que nós temos na malha quadriculada um desenho com os vértices A, D, B, C. Nós temos que desenhar ele 4 quadradinhos na posição vertical para baixo. Aí observe que na resposta nós temos A', D', B' e C'. E se contarmos a quantidade de quadradinhos, ele desceu 4 quadradinhos na malha. Na letra B, a figura com a seta indicada em direção e sentido à medida de distância. Então observe que nós temos uma seta em verde e ela ultrapassa 1, 2, 3 quadradinhos. Então nós pegamos a figura original, que é A, B, C, D, E, F, e transpassamos ela no sentido diagonal com a mesma quantidade de quadradinhos da seta verde. 1, 2, 3, 4. Então observe que ficou A', B', C', D', E' e F' com a distância em diagonal de 1, 2, 3 quadradinhos para a figura original. Caso tenha ficado dúvida, eu coloquei um exemplo nessa malha quadriculada. Nós temos um trapézio ABCD, em que ele ocupa uma posição e ele foi deslocado 7 quadradinhos para a direita na horizontal. Observe que se nós contarmos a distância entre os seus vértices de B até B', temos 7 quadradinhos. De C até C', 7 quadradinhos. De A até A', 7 quadradinhos. De D até D', 7 quadradinhos. Ele foi deslocado na direção horizontal para a sua direita, conforme mostra a seta. Antes de iniciarmos a próxima questão, eu gostaria de trazer algumas informações. Observe o eixo que está posicionado na vertical, ele é um eixo Y e é chamado de eixo das ordenadas. O eixo que está posicionado na horizontal é chamado de eixo X, que é o eixo das abscissas. O valor esquerdo ao eixo Y são os valores negativos de X. Os valores direito ao eixo Y é chamado
de valores positivos de x. A interceptação entre x e y é o ponto zero. Os valores que estão acima do eixo x são os valores positivos de y. Os valores que estão abaixo do eixo x são os valores negativos de y. E lembrando que o encontro entre x e y é o ponto zero, é o valor zero. 46. Trace os eixos cartesianos x e y em uma malha quadriculada. Depois construa o triângulo JKL, cujos vértices são J, 0 e 3, K, menos 2 e 1, e L, 1 e 1. Adicione 4 unidades às abscissas de cada vértice do triângulo e mantenha as ordenadas para determinar os vértices J', K' e L'. Trace um novo triângulo e responda: qual é o tipo de simetria entre esses triângulos? No próximo slide, iremos demonstrar a construção. Agora que já sabemos que o eixo horizontal é o eixo x e que o eixo vertical é o eixo y, só marcarmos na malha a medida de cada um. Observe que as coordenadas de x está escrita em vermelho, as coordenadas de y escrita em azul. Então o j ele representa no eixo x o ponto 0 e no eixo y o ponto 3. Então nós traçamos uma linha de 0 até 3. Do eixo x até o eixo y. O vértice K ele tem a medida menos 2 em x e 1 em y. Então nós traçamos uma linha de menos 2 até 1. Agora o eixo que está marcado, o valor que está marcado para i é x vale 1 e y também vale 1. Então vamos traçar um novo segmento de 1 até 1. Agora o problema pediu para adicionarmos nos valores de x 4 a cada valor. Então o j, que era 0, ficou 4. Então nós vamos marcar o ponto 4 e 3, porque o das ordenadas ele pediu para deixar igual. O k' era menos 2, se adicionarmos 4, fica mais 2. Então fica 2 e 1. E vamos marcar o ponto 2 e 1. E o i' era 1 e 1. Adicionamos 4 no x, então ficou 5 e 1. E vamos marcar o ponto 5 e 1. E observe que quando construímos os dois desenhos, nós obtemos um triângulo para cada figura, com vértice J, K e I, J', K' e I'. E a segunda pergunta era: qual é o tipo de simetria entre esses triângulos? Simetria de translação de 4 unidades na horizontal para a direita. Observe que a figura JKI ela se deslocou 4 unidades para a direita, se tornando a figura J', K' e I'. Então, turma, espero que tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.